Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Eu sou Everton Ricardo e dando continuidade à nossa série Alma, será que temos uma? Bem-vindos ao nosso canal, meu irmão. Esse texto de hoje, meus irmãos, de princípio eu não iria fazer um vídeo sobre esse texto, só que depois de lembrar de algumas coisas e ver uma nova Bíblia que está sendo lançada aí hoje, que ela tem o título de Peshitta. Peshitta foi uma tradução do Antigo Testamento, não, a tradução da Bíblia em si, das suas linguagens originais para o aramaico. A Peshitta foi traduzida no século IV, se não me engano, terceiro, quarto. E agora está saindo uma versão chamada Peshitta, que é a tradução da Peshitta para o português. E ela contém alguns erros bem fortes, digamos assim. E esse texto que eu citarei hoje é um dos textos que se encontra nesta tradução que é, ao meu ver, de forma equivocada. Vamos para o texto de 1 de Pedro 3, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Falando de Cristo, né? Diz, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual, a saber, 8 pessoas foram salvas. As pessoas leem esse texto e juntam com o texto de Efésios 4, que diz o seguinte: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que dizer subiu, senão aquele que também havia descido às regiões inferiores da terra? Meus irmãos, as pessoas pegam esse texto, falam que é um silogismo. Eu já vi várias alegorias sobre isso, silogismo dessa forma, misericórdia. Várias alegorias sobre isso, quando no início da minha conversão eu adorava essa história que muitos contam. Isso não é história comum em uma igreja reformada, aí, seja presbiteriana ou calvinista, não sei se tem alguma outra que se intitula reformada que não seja presbiteriana, nas igrejas Assembleia de Deus, entre outras, essas igrejas maiores, assim, como eu posso dizer, com mais nome. Esse argumento que eu usarei hoje não é visto nessas igrejas. Essas igrejas até têm uma compreensão correta desse texto. Isso geralmente é texto que os textos que são usados dessa forma, vemos mais em igrejinhas pequenas, igrejinhas que o pastor às vezes não tem curso de teologia, o pastor foi ordenado, e igreja pequena. Aí eles têm essa compreensão desse texto. Eles dizem que Cristo desceu ao inferno e soltou os espíritos em prisão e levou todo mundo para o céu. Aí usam esses dois textos aqui para embasar a sua crença. Tem alguns pastores que ainda fazem uma alegoria dizendo que Cristo desceu lá no inferno, e andando lá e pisando, e bateu na porta do inferno, toc, toc, toc. O diabo abriu e ele tirou todo mundo de lá, os espíritos em prisão, e levou para o céu. É um pensamento equivocado, é mais fruto da mente do pregador, e temos vários problemas em interpretar esse texto dessa forma. Esse texto, meus irmãos, a forma correta de interpretar ele, antes temos que ver alguns detalhes. Esse texto de Efésios 4, versículo 8 e 9, ora, o que dizer, subiu senão aquele que também havia descido às regiões inferiores. Que regiões inferiores é essa, meus irmãos? Paulo que escreveu Efésios, em Romanos 10, 6, diz assim: quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, tanto regiões inferiores quanto abismo, a palavra que se refere à sepultura, ao túmulo, até o credo apostólico, né, que desceu à mansão dos mortos, e essa introdução que desceu ao Hades foi no quarto século, se não me engano também. Aqui Paulo se refere a Cristo ser sepultado e subir aos céus, nada mais. E o texto de Pedro, meus irmãos, ele tem que ser interpretado de forma corretamente. Aqui diz a respeito de Cristo
e fala a respeito de Cristo pregando aos antediluvianos. Muitos aplicam como Cristo pregando aos espíritos em prisão, falando que são os espíritos antediluvianos. Essa aplicação ela é um pouco pesada e incoerente com o resto da Bíblia. E um problema, meus irmãos, que temos com esta interpretação é o seguinte, que ela nega toda a estrutura da Bíblia e abre uma segunda chance de salvação, entre outras coisas. Vamos ler o texto e interpretá-lo de forma correta. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18, 19 e 20 apenas, falando sobre Cristo. E esse versículo, meus irmãos, é como que eu posso dizer? Uma citação indireta sobre a Trindade, falando indiretamente sobre a Trindade. Diz assim: no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas. Aqui vemos alguns detalhes no texto. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Eles foram desobedientes e Deus aguardava com longanimidade enquanto se preparava a arca. Em 2 de Pedro 2,5 diz que Noé foi pregador da justiça. Esse texto, meus irmãos, e diz aqui, a saber, 8 pessoas foram salvas através das águas, 8 pessoas. Se entendermos esse texto como que Cristo foi ao inferno e tirou esses espíritos em prisão, temos que, logicamente, entender que aqui diz que 8 pessoas foram salvas, que Noé e seus familiares estavam no inferno, e Cristo foi lá, porque só 8 que se salvaram. Se entendermos dessa forma, já temos um problema, um primeiro problema. E outro problema, meus irmãos, é que aqui diz claramente enquanto se preparava a arca. Esse texto, devemos linkar ele com o texto de Gênesis 6,3. Aqui diz que Cristo pregou aos antediluvianos enquanto se preparava a arca. Gênesis 6,3 diz assim, lerei desde o versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Seus dias serão 120 anos. O interessante aqui, meus irmãos, que Pedro fala que Cristo pregou os espíritos em prisão. Aqui em Gênesis 6, do 1 ao 3, diz que o Espírito de Deus não agiria no homem para sempre, porque esse era carnal. E os dias seriam 120 anos. No épico de Gilgamesh, meus irmãos, que é um épico babilônico, diz que faz uma referência a isso, que o limite dos seres humanos de vida passou a ser 120 anos e tal. Aí eles acreditam que esses 120 anos é o limite de idade, mas eu creio que não, e muitos teólogos concordam com isso, porque, que não é uma ideia minha, né? Noé viveu 950 anos, sendo 350 após o dilúvio. Gênesis 9, 29. Moisés viveu 120 exato, Deuteronômio 34, 7. Abraão viveu 175 anos, Gênesis 25, versículo 7. Sara viveu 127 anos, Gênesis 23, 1. E Jó, 140 anos, Jó 42, 16. Se esse texto se referisse à idade, esses que eu citei estariam fora desse texto. Esse texto estaria entrando em contradição ou não valendo, entendeu? E esse texto, a forma correta de interpretá-lo é o Espírito Santo agindo nessas pessoas, nos antediluvianos, para que eles se convertessem, porque de acordo com João capítulo 15, versículos 8, o Espírito Santo que conduz a pessoa da justiça, do pecado e do juízo. E aqui o texto diz claramente que o meu Espírito não agirá no homem para sempre, pois esse é carnal. Seus dias serão 120 anos. Esses 120 anos, os teólogos divergem um pouco, mas acredita-se que foi o tempo em que Noé gastou para construir a arca. E tendo isso em mente, que esses espíritos em prisão são os antediluvianos, que a palavra espírito ela é usada muitas vezes para se referir à pessoa, assim como a palavra alma.
temos que linkar esse texto com outro texto, que é Provérbios 5, 22. Provérbios 5, 22 diz assim: Quanto aos perversos, as suas iniquidades os prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Esses espíritos em prisão são pessoas presas nos seus pecados. Eles são escravos do pecado. O Espírito Santo agiu por 120 anos para convencê-los da justiça, do pecado e do juízo, e eles não convenceram, a saber, só 8 pessoas que foram salvas. E é o que o texto diz claramente na carta de Pedro, no capítulo 1 de Pedro, capítulo 3, 19 e 20. Agora, com isso em mente, veja só: na qual foi e pregou os espíritos em prisão, aos quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, a saber, 8 pessoas foram salvas através das águas. Esse texto, meus irmãos, diz que 8 pessoas foram salvas. E o interessante disso, meus irmãos, é que os espíritos em prisão são pessoas, a prisão em si é o pecado da pessoa, e quem conduziu essas pessoas ao arrependimento foi o Espírito Santo. Pedro já aplica o texto a Cristo, por isso que eu digo que é uma referência à Trindade. E eu trouxe esse texto mais, meus irmãos, porque se formos entender este texto dessa forma, ele está em tremenda contradição com a Bíblia, com o que a Escritura nos ensina, em especial com os textos de Hebreus 3, 12 e 13 e 2 Coríntios 6, 1 e 2, que diz que o dia da salvação é o dia que se chama hoje. O dia de arrependimento, o dia de aceitar a Cristo, de buscar a sua salvação através do Espírito é hoje, não é amanhã, não é depois de morto, não pode existir uma segunda chance de salvação depois da morte, porque se aquelas pessoas, na visão errônea do texto, estavam no inferno, Cristo desceu lá para os resgatá-los, os espíritos em prisão, se eles estavam lá porque mereceram e Cristo desceu lá, houve uma segunda chance de salvação. Isso não é coerente com a Bíblia, assim como a questão que muitos às vezes falam sobre o purgatório, que também não é bíblico, é uma doutrina aí da Idade Média, uma coisa que não tem embasamento bíblico, e se assim for, entra em contradição Bíblia com Bíblia, texto com texto. E esse texto não pode ser interpretado de forma alguma dessa maneira. Eu trouxe mais esse texto, meus irmãos, porque essa Peshitta, que é a tradução, ela trouxe de uma forma bem forçada o texto. Ela disse que pregou as almas em prisão no Sheol. Almas em prisão no Sheol. Olha como o texto, no original nem aparece a palavra Sheol, que no grego seria Hades, né, que é a tradução de Sheol é Hades. Não aparece essa palavra no original grego. A pessoa que faz uma exegese em cima de uma tradução da tradução e não do texto original. E lá aparece a palavra pneuma, que é para espírito, e não a palavra psche, que é alma. Aí a Peshitta parece que, ao meu ver, forçou muito o texto. E por isso eu achei necessário trazer esse texto, meus irmãos. E dentro desse contexto, eu espero que os irmãos entendam, eu trouxe aqui alguns motivos para não crermos na imortalidade da alma. Dentre eles está Lucas 14:14. Lucas 14:14 diz assim: lerei o versículo 13 também. Esse é um entre alguns motivos que citarei sobre por que não devemos crer na imortalidade da alma. Diz assim Lucas 14:13: Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurados pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Lucas tinha em mente que a recompensa dos salvos, das pessoas que morreram em Cristo, será na ressurreição do justo, que a pessoa receberá a salvação, gozará dos prazeres do mundo vindouro, ressurreto, não em alma e em espírito, como muitos dizem. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, meus irmãos, é 1 Coríntios 15:18. 1 Coríntios 15:18
1 Coríntios, capítulo 15, versículos 18. Lerei o 17 e o 18. Diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Paulo aqui diz que se Cristo, eles duvidando da ressurreição de Cristo, se Cristo não tivesse ressuscitado, os que dormiram em Cristo pereceram, porque da ressurreição de Cristo todos dependem da ressurreição de Cristo, inclusive nós. E se Cristo não tivesse ressuscitado, Noé, Abraão, Isaac, tantos outros pereceriam, porque dependemos da ressurreição de Cristo. E é um sinal que quem está morto está dormindo, não está consciente ou no local intermediário, no céu junto a Deus. E esse texto deixa bem claro isso. É um segundo motivo para não crermos na imortalidade da alma. Terceiro motivo, meus irmãos, é João 14, versículos 1 ao 4, que é um versículo indiretamente que fala sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Cristo. Diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou vos preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo. O que acontece? Cristo ia dar o seu galardão, dar a coroa da justiça, o prêmio na sua vinda, que ele ia voltar para buscar o seu povo. E a pessoa não receberia a vida eterna por ocasião da morte, sim por ocasião da vinda de Cristo. Esse texto deixa bem claro isso. Outro texto, meus irmãos, também em João, eu já li esse texto aqui na nossa série, João 5, 28 e 29. Olha como João tem em mente a situação dos mortos e a recompensa, tanto a condenação quanto a vida eterna. Diz assim, João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João deixa bem claro aqui que tanto a condenação quanto a salvação é após a ressurreição para a vida eterna e ressurreição para a condenação. E lá em Apocalipse 20 ele deixa claro o período de tempo entre essas duas ressurreições, ele determina e delimita melhor a circunstância das ressurreições. Mas aqui ele deixa claro que não existe salvação fora do corpo. A salvação, a vida eterna e a condenação é ressurreto. Esse é mais um outro motivo. E vemos também em Tito 2,13, Paulo falando sobre a bendita esperança, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, aguardando a bendita esperança que é a vinda de Cristo, que é onde o mundo vai receber a paz eterna, ele vai selar o mal do mundo, erradicar o mal e entregar o reino aos santos, né, meus irmãos? Não vai deixar esse mundo como está. E aí o pecado vai ser exterminado, o pecador e tudo mais. Aí tem a sequência dos eventos, mas é na vinda de Cristo que os mortos e nós vivos iremos desfrutar dos prazeres eternos da eternidade com Cristo e com Deus lá no paraíso. Mais um texto não, né, meus irmãos? Agora uma pequena reflexão. Eu vejo assim às vezes as pessoas que teimam em acreditar que existe esse espírito, esse ser etéreo que subsiste fora do corpo, com consciência, que a pessoa morre e tem sim essa alma que sai do corpo, que os espíritas acreditam que a alma sai do corpo e reencarnam. Muitos cristãos acreditam que tem a alma, mas ela só não reencarna. É a mesma crença espírita, porém de forma um pouco diferente, mas é a mesma crença, que a alma sai do corpo com consciência. E se existe essa alma que sai do corpo com consciência, por que ela não pode encarnar? Entendeu? O pessoal às vezes está dando base para doutrinas pagãs, para o espiritismo, entre outras coisas, sem perceber pela falta do conhecimento, né? Que o povo perece por falta de conhecimento. Oséias 3,6, se não me engano, 8,6, nem lembro mais, mas é por isso. E uma coisa interessante, meus amados irmãos, que essas pessoas que insistem nesse erro, em acreditar nessa alma, nesse ser etéreo que subsiste fora do corpo, eu deixo a simples reflexão. Você que está me vendo aqui agora, me ouvindo, que perdeu um ente querido, seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão, ou até mesmo um filho, um amigo muito próximo. Você está preparado psicologicamente,
caso aconteça alguma manifestação sobrenatural, tipo um vulto, uma voz, e ele, entre aspas, aparecer para você e dizer: sou eu, seu pai, seu filho, seu amigo, sua mãe e tal. Você está preparado para uma situação dessa, para discernir se aquilo é de Deus ou não? Que claro que não. Muitos eu acredito que não. Essas pessoas que têm essa crença estão muito susceptíveis a qualquer investida do inimigo. E quando a pessoa perde um parente, uma pessoa que ama, a pessoa fica frágil, sempre tem aquela: ah, eu tinha que ter pedido desculpa a ele, se ele tivesse que eu pedir desculpa daquilo que eu fiz, porque sempre tem conflitos dentro de um relacionamento, seja de irmão, pai, marido, etc. A pessoa sempre fica com aquela dorzinha: ah, eu queria ter falado isso, queria ter falado que amo ele. Aí o diabo usa uma coisa dessa para enganar a pessoa já está fraca psicologicamente, o diabo usa para poder tentar trazer a pessoa para o seu lado. E aí ele ainda coloca os que são seus, os seus, né, na vida da pessoa. Tipo assim, a pessoa viu um vulto, uma voz, alguma coisa, um sonho, aí ele sai na rua: não, isso é um parente seu querendo falar com você, esse parente seu está querendo te dizer algo, te pedir perdão. Aí posteriormente aparece outro: não, tem um fulano ali que consegue conversar com ele consegue transmitir uma mensagem, igual foi Chico Xavier, aquelas cartas psicografadas. Aí a pessoa fica toda abalada psicologicamente. Quando a pessoa se der por conta, já está no espiritismo, já está todo contaminado com a cultura, a doutrina pagã espírita, que não é uma doutrina bíblica. Aí eu te pergunto: você está preparado por uma situação dessa, caso ocorra uma situação dessa em sua vida? Caso apareça uma coisa aí, um vulto, uma voz, um sonho, você está preparado para saber que aquilo não é de Deus? Isso é muito importante, meus irmãos, porque temos que ter isso em mente. Como diz lá em Eclesiastes 9, do 4 ao 10 ali: os mortos não sabem coisa nenhuma, não têm participação nenhuma no que se faz debaixo do sol. Para eles amor, ódio, inveja, tudo já pereceu, todos os sentimentos já pereceram. Eles não têm participação nenhuma aqui na terra, e a sua memória jaz no esquecimento. Esse texto é bem claro, e só esse texto por si só já detonaria a doutrina da imortalidade da alma, mas tem gente que ainda insiste em crer. E essa é a dica. Volte-se para a palavra de Deus, meus irmãos, estude a palavra de Deus. Espero que esses vídeos tenham ajudado, que pelo menos se ajudar pelo menos uma pessoa, eu louvo a Deus por isso. Que ajude pelo menos uma pessoa a voltar para as Escrituras, ou ter uma comunhão melhor com o Criador através das Escrituras, porque quando se faz a leitura e o estudo da Bíblia, o Espírito Santo se faz presente na vida dessa pessoa. E temos que estudar a Bíblia no espírito mais bereano possível, conferindo se assim de fato é. Paulo pregando para eles conferiam se o que Paulo falava era de fato como as Escrituras diziam. Temos que ter essa curiosidade, esse interesse, esse desejo pelas Sagradas Escrituras e pedir orientação ao Espírito Santo, que conduziu os apóstolos e profetas a escrever, ele que nos conduzirá a entender melhor as suas palavras. Deixo a dica para os irmãos que estudem a palavra de Deus, que peçam orientação ao Espírito Santo e que não se deixe levar por qualquer vento de doutrina, que muitas das vezes as pessoas julgam: a maioria crê assim. Nunca a maioria foi sinônimo de exatidão ou de estar correto, né, meus irmãos? Espero que esses vídeos ajude a você, ajude algumas pessoas, que seja útil para vocês, meus irmãos. Fiquem na graça de Cristo, que o Espírito Santo de Deus os ilumine nos seus estudos, meus irmãos. E até o próximo vídeo. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.